mundo que trabalha nessa obra tem uma dedicação não só profissional, mas passa a ter um carinho por esse trabalho, né, pelo que ele significa. O restauro da matriz de São Sebastião. É um trabalho muito bonito e é um privilégio fazer parte dele. A gente inicialmente, né, para fazer o projeto de restauro, a gente fez todo um levantamento, a gente buscou aqui nos arquivos da paróquia os projetos originais do Lix da Cunha, né? E o padre Dalmiro tinha uma série de documentos guardados, tanto cópia dos projetos originais, quanto dos desenhos das rosáceas, dos vitrais. Então, ele tem guardada toda essa documentação, né? Então, isso obviamente nos ajudou a iniciar esse estudo da Igreja Matriz, porque o restauro nada mais é do que isso, né? Ele se inicia com essa pesquisa. Aí, num segundo momento, a gente fez o levantamento das condições atuais da Igreja Matriz. Nesse sentido, a gente usou fotografias termográficas para tentar analisar os danos das fachadas, sem que a gente necessitasse de alguma intervenção, né, na obra em si. Os trabalhos foram iniciados com a fachada posterior. Aí a gente iniciou, na verdade, o restauro com a retirada da textura, que não era original do edifício, seguido pela retirada do revestimento e do reboco, né? Então, ela é uma igreja toda construída em alvenaria de tijolos, né? E aí, a partir desse momento, então, a gente foi vendo áreas onde a gente já tinha um descolamento, né, de parte desse revestimento e outros locais que ele estava mais preservado originalmente. A gente tem, na verdade, algumas novidades aqui nesse restauro. A gente fez uma larga pesquisa em relação ao material a ser utilizado, né? Diferente da maioria dos edifícios, que eles são colocados um revestimento e depois pintados, a gente aqui está usando um material de uma empresa onde o revestimento ele já é da cor próxima ao que era o original da igreja, né? A gente fez estudos, pegou essas fotografias e uma coisa que as pessoas vão notar é que em várias áreas superiores, né, da igreja a gente tem essas partes, esses planos escurecidos, né? E da onde vem essa cor? De todo esse tempo a igreja fica numa área central da cidade de Valinhos, com o Largo de São Sebastião na frente, onde a gente tem um grande trânsito de automóveis, motos, ônibus, né? E toda essa poluição, ela acabava então se depositando nesses planos e criando essas áreas mais escuras. Por conta disso, depois do revestimento, essas áreas vão receber um material específico, né? Nesse caso específico, um material que se chama Lotusan, e ele é um hidrorrepelente desenvolvido, ele é um material importado, que também vai fazer com que essa sujeira, né, essa poluição, ela não se deposite novamente nesses planos. E caso elas, né, depois de algum tempo acabe se depositando, a simples lavagem dela faz com que ela saia. Então a gente vai conseguir preservar essa estrutura por mais tempo. Outra intervenção que a gente está fazendo nesse restauro, né, para voltar ao que era originalmente essa igreja matriz, é retirar os vidros externos das rosáceas, né? A gente não identificou nenhum motivo, né, para que elas estivessem lá. Muito provavelmente em algum momento houve, né, algum vendaval, alguma coisa pontual,
e a gente optou para, obviamente, isso teria que ser retirado para ser feito o restauro, e houve uma decisão de não recolocar nesse momento o vidro. Por quê? Porque dessa forma a população consegue ver a rosácea original, né? Então, hoje essas áreas que já estão restauradas, elas já apresentam então a rosácea original sem esse vidro na parte externa, né? Esse é um edifício que ele é, obviamente, um patrimônio da cidade de Valinhos, não só pelo que ele representa, né? Mas ele é um edifício neogótico, né? Com toda uma beleza arquitetônica, e vários dos ornamentos que estão danificados também vão ser recuperados, né? Então a gente tem toda a recuperação das rosáceas, desses ornamentos que compõem os vitrais, né? A gente tem algumas esculturas também. Então tudo isso vai ser recuperado no transcorrer do restauro. O restauro ele se iniciou pela fachada posterior, ele segue pela fachada esquerda, depois a gente vai para a fachada principal, que é onde tem a torre, né, central, e aí a gente finaliza com a fachada lateral direita, né? Várias outras intervenções serão feitas paralelamente ao restauro do edifício. Estão sendo revisadas todas as calhas, a gente está incluindo novos condutores para ajudar, né, nessa captação e na condução dessas águas. Também estamos fazendo um novo projeto de para-raios, né? Então aí ele provavelmente não vai descer mais com essa tubulação externa, ele vai descer por fitas, então até visualmente ele não interfere tanto na arquitetura do edifício, né? E eu tenho certeza que toda a população de Valinhos e todo mundo que gosta, né, de monumentos e do patrimônio vai ficar muito feliz quando a gente conseguir finalmente entregar. A nossa previsão hoje é de mais aproximadamente 10 meses de obra, né? Porque a gente tem todo um período de montagem de andaimes, né? Toda essa retirada desse revestimento, aplicação do novo revestimento, dos hidrorrepelentes e dessa recuperação que a gente tem, na verdade, várias equipes especializadas entrando em cada uma dessas fases, né? Essa obra de restauro da matriz de São Sebastião de Valinhos, ela é uma obra de grande porte, não só pela dimensão, né, física dela, mas por todos os envolvidos nele. Então a gente tem desde a empresa do andaime, até a empresa que vai fornecer esse produto, que está desenvolvendo produtos específicos para essa obra, né? Tem as empresas ligadas ao telhado, à calha, ao para-raio. A gente tem profissionais especializados nos restauros tanto da rosácea quanto dos ornamentos, né? Então é uma obra que envolve um número gigantesco de profissionais, um número muito grande de empresas, de fornecedores, e isso obviamente nesse momento é muito importante, né, para a cidade e para todas na verdade eu digo da região metropolitana de Campinas, porque a gente envolve várias empresas de Valinhos e várias empresas também das outras cidades do entorno, né? Então é uma grande obra que em 2021 o Padre Dalmírio vai inaugurar, tenho certeza que com muita alegria. É um trabalho muito desafiador, porque é o que a gente fala, essa coisa do restauro, tem essa coisa da pesquisa, né? Então a gente acabou descobrindo esses desenhos originais, são belíssimos os vitrais pintados, coloridos, né? As plantas originais do Lix da Cunha. Então, cada descoberta, né, é quase um presente, né, que a gente vai ganhando durante o trabalho. Tem muitos desafios, né? Porque o restauro é isso. E a gente
descobre que uma rosácea ela está num estado mais deteriorado do que inicialmente a gente achou que estaria. Então, você tem um trabalho cotidiano, né? Às vezes é um pouco mais difícil, mas eu acho que o resultado é muito maior quando você consegue ver que esse trabalho cotidiano, a pesquisa, ela vai estar lá para todo mundo ver quando a gente conseguir inaugurar, assim. E, obviamente, durante o processo, existe esse apego ao edifício, assim, que é belíssimo, né? É o que eu falei, é um edifício neogótico que segue o mesmo estilo, por exemplo, da Catedral da Sé de São Paulo. Então, você imagina que a gente aqui em Valinhos tem uma igreja tão rica em termos de elementos, né? Que as pessoas passam aqui e podem parar, observar. Então, e eu acho que ela pronta, ela é um presente para a cidade.